Olá, pessoal de casa, tudo bem? Estamos aqui na derradeira edição da nossa série Carreiras Jurídicas. Reforçamos que o ideal é que vejam todas, às vezes um pouco repetição de alguns temas. Também digo que é uma visão bastante pessoal, fruto de ideias e conversas com amigos, e fui amadurecendo essas ideias. Eu converso isso bastante com nossos alunos do EMAGES. Nessa última edição, nós vamos falar um pouco de defensoria pública. Embora eu não tenha sido defensor, ao contrário das outras, né, sou juiz, já fui promotor, já fui procurador federal, mas eu também conheço um pouco dessa carreira porque tenho a grata honra de ser casado com uma defensora que está na carreira há 10 anos. E, pois bem, o que a gente enxerga da defensoria? Como ponto positivo em termos administrativos, a gente tem a questão do maior crescimento na carreira, isso de uma maneira possível, nos próximos anos. A gente sabe que a Defensoria Pública andou bastante, ficou deixada de lado vários anos, ainda não está no ponto ideal, mas já melhorou bastante, tanto em nível federal quanto em nível dos estados. E isso acarreta o quê? É mais fácil ter ascensão na carreira, é mais fácil chegar em cidades boas. Tem estado que praticamente está aí no seu segundo, terceiro concurso. Então, assim, ainda tem muito a crescer a carreira da Defensoria Pública. Então, uma boa lotação é algo que é mais tranquilo do que é no MP e na magistratura, cujos membros entram hoje dificilmente viram desembargadores ou procurador de justiça. Poucos certamente conseguirão chegar a esses cargos. E mesmo chegar em cidade grande já está bem complicado. Outra questão que me parece interessante, ainda a respeito desse crescimento, é a questão dessa nova legitimidade da Defensoria Pública para tratar de questões até coletivas. A Defensoria Pública, a gente sabe que agora pode ajuizar ações coletivas aí, de interesse, desde que tenha abranja interesse tipo suficientes. Então, a Defensoria Pública ganhou aí um novo status com essa nova legitimação, já reconhecido até pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e isso aumenta o status da carreira, o respeito ao membro da Defensoria Pública e até mesmo uma gama maior de matérias para se trabalhar. Como eu já disse em relação à magistratura e ao Ministério Público, eu enxergo a mesma coisa em relação à Defensoria Pública, que é muita matéria variada para trabalhar. Na verdade, o defensor ele entra em clínica geral como juiz ou promotor, e a tendência é que vá passando o tempo, vai ficando em lotações mais especializadas e tem lotação para todo gosto, inclusive de ações coletivas. Então, eu também vejo isso como um lado bom, porque às vezes a gente vai ficar muito tempo na carreira, é bom você ter essa condição de variar a matéria. O que eu vejo hoje em questão salarial? Em questão salarial, as remunerações melhoraram bastante, de uma maneira geral. A DPU quase teve uma equiparação agora com a magistratura federal, por exemplo, foi vetado há pouco tempo. Mas as remunerações subiram bastante. Alguns locais, como Rio de Janeiro, é praticamente equiparado com o Ministério Público e com a magistratura. Outros estados também estão se aproximando, ainda não é uma realidade total, mas o que a gente sabe a tendência é daqui para melhor a Defensoria Pública. Então, embora eu diria que não estão, assim, de uma maneira geral, equiparados, os salários estão bem razoáveis, em alguns locais já encostando em magistratura e Ministério Público. O que eu vejo de dificuldade, um pouco mais de dificuldade na exercício das atribuições de defensor? Bom, você lida ali com os males reais da pessoa, do assistido e do hipossuficiente. Então, de fato, não é à toa que esses concursos da defensoria têm se preocupado com questões como formação humanística, filosofia, porque você tem que ter realmente um pouco mais de paciência. Você está lidando ali com um drama, não que o juiz e o promotor não tenha, mas o primeiro agente público a lidar via de regra com isso, com o assistido, é o defensor público. Então, essa questão de uma sensibilidade é algo que a pessoa, se não tiver, vai ter que acabar trabalhando, porque a gente sabe que a gente vive aí nesse país de miseráveis, né? Uma outra questão de perfil que eu acho um pouco complicada é que tem gente que fala, como é que eu vou virar defensor e vou defender bandido? Bom, o direito de defesa está garantido a todos. É uma função nobre também, apesar da gente ter a sociedade um pouco compreendendo mal isso. Mas eu vejo que o defensor, eu já disse isso para minha esposa quando atuava no criminal, eu vejo que o defensor, ele não é obrigado a pugnar sempre por uma absolvição. Ele pode muito bem batalhar por uma condenação mais justa,
é o que eu chamo de um fator de contenção de excesso, é trabalhar melhor tese e não necessariamente uma absorção. A gente no direito tem muito disso. Ah, ganhou, perdeu, foi procedente, improcedente. Não, você pode ali ter uma pretensão punitiva estatal procedente em parte ser bastante interessante para a defesa no contexto todo. Mas é algo que as pessoas sempre me perguntam. É algo que vai ter que ser trabalhado de fato, porque você está ali para defender obrigatoriamente uma linha de pensamento. Mas como ponto negativo, os dois pontos negativos que eu vejo são a falta de estrutura de uma maneira geral. As defensorias públicas, alguns estados, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, tem alguma estrutura administrativa, já vem melhorando aos poucos, mas de uma maneira geral ainda é deficitária para o tamanho da carga. Os defensores aí já começam a ter uma linha mais extrajudicial, como o Ministério Público já tem feito, porque o judiciário está abarrotado, então essas técnicas de autocomposição têm sido estimuladas, com toda razão, por todos os órgãos, sejam judiciais ou não. Então, a Defensoria Pública precisa de uma estrutura administrativa que ainda não tem, assessoria, tecnologia da informação, as coisas ainda são feitas muito de maneira um pouco artesanais. Mas o que eu diria? É bom entrar na Defensoria hoje, porque certamente terá essa ascensão na carreira, porque tirando a DPU que está com um travamento pessoal novo, o pessoal entrou novo, está no topo da carreira, vai ser difícil isso, pelo menos no médio prazo, resolver, mas grande parte dos estados ainda tem condições de você chegar em cidade boa, de você ascender, a estrutura vai melhorar. E também o fato é o seguinte, a defensoria ela tem melhorado a cada ano, então você entra hoje, você não tem uma tendência de piora, você tem, pelo contrário, você tem uma tendência de melhora. Então quem entra num quadro atual e opta por ser um defensor, pode ser otimista assim, de maneira, digamos, geral, porque a realidade será de melhora na carreira. Basicamente é isso, gente. Eu espero ter contribuído um pouco com essa minha visão a respeito das carreiras jurídicas. Assistam todos os nossos vídeos. Muito obrigado pela atenção. Acompanhe o nosso Imagens em 5 minutos com informações variadas, curtas, diretas e imprescindíveis à sua preparação. Muito obrigado.